Então vamos lá, né? O fato de eu definir economia como sendo o lugar em que os homens resolvem o problema da sua própria existência e da sua existência como gênero, como humanidade, não significa que ele faça isso de uma forma igual para todos. A partir do momento em que já no vídeo anterior eu coloquei que sempre existiram exploradores e explorados, ambos integrados para garantir a sobrevivência das pessoas do ponto de vista físico, individual e da humanidade enquanto gênero. A economia, portanto, é um lugar onde a desigualdade se faz presente. É a sociedade, que é o conjunto de pessoas que estão regidas por um mesmo tipo de economia, é que vai ser a reguladora, digamos assim, da desigualdade necessária e suportável. Necessária para a preservação do modelo econômico e suportável de modo a que não aconteça uma insurreição dos perdedores da economia. A revolução que começa a acontecer em torno do século X na Europa transfere para a cidade o lugar aonde a reprodução individual e garantia da vida da sociedade, da humanidade acontece. E eu coloquei, esse é o momento em que aparece o desemprego da criança, que é uma novidade para vocês quando eu falo isso, né? As crianças trabalhavam muito na Europa antes do século X e mesmo depois um pouco. A gente vê crianças trabalhando no Brasil até hoje. Mas a partir do século X aparece um problema urbano. Esse problema urbano é a grande quantidade de crianças que não existe posto de trabalho para ela. Isso é o que a gente chamaria de um problema, usando a palavra que até ficou gasta, né? É um problema estrutural da sociedade. A criança está desempregada não é porque perdeu o emprego, é porque deixou de existir um emprego para ela. E isso cria uma quantidade de excluídos da produção que ameaça a própria sociedade, a existência da própria sociedade. É isso que os depósitos de criança começam a resolver em torno do século IX. É isso que a transformação dos depósitos de criança em escolas, que vai acontecer por volta do século XI e XII na Europa, vai radicalizar. Tá? E se você observar, o processo é, à medida que uma nova idade é afastada da possibilidade de trabalhar, aumenta-se o tempo de escola. Observem que entre o século X e o começo do século XIX, toda a educação, toda a escola era unitária. Eu não posso falar multisseriada. Por que eu não posso falar multisseriada, né? Porque a seriação da escola vai acontecer depois. Vai começar com um padre católico La Salle por volta do século
final do século XVII, e vai ser radicalizada por Humboldt no começo do século XIX, onde a escola passa a ser dividida em jardim de infância, primeiras letras, ginásio e secundário. É o momento em que nós passamos, então, a ter 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 3, 13 anos, 13 séries de escola. Porque no começo do século XIX, até jovens de 16, 17 anos começaram a não encontrar seus empregos. Atenção, eu não estou escondendo a desigualdade, não estou desconhecendo a desigualdade, como isso atinge a todas as crianças, a todos os jovens. Eu estou apontando o seguinte: onde a economia é mais avançada, nós vamos ter menos crianças, menos jovens trabalhando, e para resolver o problema dessa gente à toa, cria-se séries, anos e níveis escolares para mantê-las ocupadas durante esse tempo. Essa é a verdadeira história da educação escolar. A história da educação escolar é a história do desemprego.